Está no ar mais um podcast Mulheres em Pauta. E o tema de hoje desperta curiosidades, preconceito também e debate sobre constelação familiar. Verdade ou mitos? É sobre isso que vamos falar nesta noite. E já está conosco a nossa convidada de hoje. Quem é a nossa convidada de hoje, Viviana? Bom, ela é psicanalista, especialista em PNL e já constelou mais de 300 pessoas diretamente, fora os indiretos, né, Carla? Está com a gente a nossa amiga psicanalista Lucimar Ribeiro. Uau! Seja bem-vinda! Bem-vinda, Lucimar! Gratidão, obrigada, boa noite. Bom, eu chamo ela de Lucy, é a minha Lucy in the Skies with the Diamonds que eu falo. E a Carla chama de Lucy. 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 Aí quando chega a Viviane, é Lucy. Como? Ah, eu chamo de Lucy. Lucy. Aí eu falo, Lucy. Lucy. Pode falar. Vai lá, amiga, pode falar. Não, eu sempre começo, eu sempre tomo a frente. Hoje eu vou me controlar, tá? Porque Se senão apresentam. Queremos Então, saber eu sobre sou a você. Lucy, a Lucy, a Lucia, a Lucimar. Só me chamar que eu venho. Eu sou psicanalista, sou consteladora familiar, sou terapeuta de mulheres e trabalho ajudando as mulheres a resolver os seus conflitos internos, conflitos familiares, conflitos transgeracionais. Esse é o meu trabalho, um pouquinho do meu trabalho. O que te levou a se apaixonar por essa abordagem de constelação familiar? O que me levou foi os meus próprios traumas. Eu vivenciei a constelação na minha vida. Eu passei por uma constelação familiar, eu vivenciei ela reconfigurou o meu sistema. Então, se deu certo para mim, pode dar certo para outras mulheres. E eu conheço constelação há praticamente 20 anos. Então, quando eu conheci essa abordagem, nessa ferramenta terapêutica, primeiro ela curou o meu sistema. E aí depois eu me coloquei a serviço do sistema dos outros, do campo dos outros, né? Ou da família dos outros. E foi assim que ela chegou para mim, para me curar. Perfeito. Na verdade, você teve uma experiência e através dessa experiência você pensou, não, se foi bom pra mim, pode ser bom pra outras pessoas. Bom, e nós somos prova Sim. viva disso, porque a Lucy nos destravou. Sim. E se não fosse através dela, eu acho que eu e a Carla hoje Não não estaríamos aqui Verdade. elevando a mentalidade de tantas mulheres. Uhum. Então, eu quero te agradecer, Lucy, pelo Gratidão. belíssimo trabalho. Eu honro o que você faz. Gratidão. Gente, essa mulher, no início do curso da psicanálise, agarrou nas nossas mãos, gente. Empurrou, assim. Por isso que estamos aqui hoje. Foi a nossa professora na constelação, na psicanálise. Nossa, destravou a gente totalmente. Obrigada, Gratidão, Lucy. Gratidão. Gratidão. Eu que falo. Gratidão. Sim. Bom, então vamos começar? Vamos Vamos, porque eu tô vamos, cheia vamos. de perguntas, hein? Sim. Olha, a gente tá aqui pelo canal do YouTube, vocês podem participar, façam suas perguntas, porque nós estamos com uma especialista hoje. Lucy, a primeira pergunta. Constelação familiar é religião? Não Tem é religião. alguma coisa a ver? Nada. Por que muitos ligam constelação familiar com religião? Um pouco por ignorância, né? Por não saber o que é uma religião e o que é uma ferramenta terapêutica. Então, por ignorância, eu não sei o que é aquilo nem o que é aquele outro. E aí eu ponho tudo num balaio só. Entendeu? Por ignorância mesmo. Porque quando eu for entender o que é religião, né? Qualquer uma que seja, eu vou entender o que é a abordagem daquela religião e vou entender o que é uma ferramenta terapêutica. Então, por ignorância mesmo. E como que surgiu a constelação familiar colocada na prática? Então, a constelação ela foi elaborada, né, pelo padre psicoterapeuta, o Bertin Heger,
Como? Porque ele começou a entender esse sistema familiar, ele começou a fazer cursos e em cima de cursos. Ele foi entendendo que esses conflitos dentro que as pessoas tinham não eram conflitos só da pessoa, eram conflitos familiares. Então ele fez PNL, ele fez psicanálise, ele fez psicodrama, Sim. ele fez várias outras terapias para formar. Ele também participou de terapia familiar. Então ele formatou, ele juntou tudo isso e formatou a constelação familiar. E interessante como a Viviana falou, muitas pessoas já disseram pra mim assim, não, constelação é... Eu vou citar nome, gente, porque eu sou Sim. dessa. Constelação é espiritismo. Espiritismo. Ah, é misticismo. Ah, por que você faz constelação? Porque você é crente. Sim. Por que você vai no lugar que faz... Gente, eu adoro. A crença é tão grande... A crença é tão grande que as pessoas não querem nem falar a respeito. Então, nós estamos hoje aqui para quebrar um tabu. Sim, E sim, antes de começarmos, eu vou pedir para o Rômulo aquele videozinho, só para a gente já dar um pontapé, uma iniciada, só para o pessoal saber que a constelação está muito além. Os grandes se constelam. A gente precisa, é bíblico, tem muita coisa na Bíblia. Sim. E Carla vai trazer pra gente que existe a constelação. Aqui. Então a gente quer quebrar uns tabus. Pode rolar, Rômulo, por favor? Maravilhosa. Eu te Na peguei minha de vida, eu percebi que eu precisava aprender algo que eu não sabia o que era. Né? Eu queria impactar meus alunos, meus O clientes áudio, de forma Rômulo. diferente. Aumenta um pouquinho. E chegou até mim, não me lembro de como, tá? Tudo acontece do jeito que tem que ser, né? Chegou até mim constelação familiar, constelações sistêmicas. Eu falei, caramba, isso é incrível. E eu busquei um grupo de pessoas para poder ensinar isso. Pesquisei em vários lugares do Brasil, cogitei para fora do Brasil e foi surpreendente, transformou muito a minha vida. O que eu aprendi eu já consigo aplicar na minha vida, já consigo impactar pessoas que me acompanham, que me seguem nas redes sociais e alunos meus, tá bom? E interessante que agora também as constelações são feitas dentro do fórum, gente. Na vara de família, sabia No disso? SUS. Sim, Não sabia. No sim. SUS. Até dentro do fórum, na vara de família, faz constelação, porque quando há um divórcio, eles acham fazendo a constelação vai alinhar o sistema familiar para que não haja esse divórcio. Gente, e as pessoas querem associar constelação a outras coisas, Como que é, Carla? como espiritismo. Ah, é uns bonequinhos que colocam. Aquilo é espiritismo. Fica invocando outra. Ah, gente, pelo amor de Deus. Nós temos hoje uma mulher que entende sobre isso e vai estar falando conosco, quebrando esses mitos, esses tabus que precisam ser quebrados, gente, na nossa sociedade. Te dou voz. Então, a constelação, ela é uma ferramenta que ela ajuda a configurar um sistema, esse sistema familiar, um sistema empresarial. Por trás de uma empresa tem uma família, Sim. né? Por trás de um negócio tem seres humanos, tem família, né? E Bert, ele observou que existem 3 leis. Leis são fundamentos que não podem ser quebrados, não é a minha opinião, são fundamentos. Sim. Por exemplo, a lei da gravidade, o bebê não sabe que se ele pular de um prédio, ele vai morrer. Ele não sabe disso, é uma lei. Ele vai cair lá de cima, né? Ele não sabe disso. Mesmo na ignorância dele, ele vai sofrer um dano. Então, lei não pode ser revogada. E aí, o Bert viu que existia 3 leis, que é pertencimento, hierarquia e dar e receber, que é o equilíbrio. Então, as 3 leis que regem a constelação Que governam o homem. Sim, pertencimento, Pertencimento, hierarquia e dar e receber, que no caso é o equilíbrio. dar e receber. Então, quando uma dessas 3 leis é quebrada dentro de um sistema familiar ou dentro de um sistema empresarial, vai ter o caos. Porque quando quebra a lei, tem um problema. Alguém sai de um lugar, então aí vem o problema. Então, quando ele compreendeu isso, aí ele formatou a constelação e começou a reconfigurar os sistemas,
entendeu? E não é religião. Por que não é religião? Porque qualquer pessoa pode constelar. Tem pessoas que não têm religião e constelam, são excelentes consteladores. A gente não traz a religião para dentro da constelação, é uma ferramenta terapêutica. É igual a ferramenta terapêutica. Eu pedi para o paciente escrever tudo aquilo que dói nele. É uma ferramenta terapêutica. Sim. E depois ele vai fazer o que ele quiser com aquela carta. É uma ferramenta, é igual a constelação. Isso realmente é uma ferramenta de intervenção sistêmica. Mas por que você acha que as pessoas confundem tanto essa ferramenta terapêutica com religião ou com algo Que muito incorpora. místico? Ou com que fala muito dos espíritos. Isso aí. Sim, é porque quando a gente vai fazer uma constelação, a gente vai trabalhar com os ancestrais, com aqueles que talvez já morreram. E aí a pessoa não compreende que quando se abre um campo sistêmico ali, uma constelação, como que aquela pessoa que não conhece a Dona Maria traz os trejeitos da Dona Maria para a constelação. Então ela acha que a Dona Maria está incorporando. Sim. Mas na realidade são as crenças que foram repetidas ao longo Porque acha que não entende, né? padrões, né? São Repetitivos. padrões, exatamente. Não entende que aquilo não é uma incorporação. A Dona Maria, ela morreu há 10 anos, 15 anos atrás. Ela não vai voltar para incorporar na fulana para fazer a constelação, não. Como que a gente acessa? Existe um campo morfogenético, que é onde todas as informações estão arquivadas. Então, quando eu abro uma constelação, a pessoa que pediu a constelação para mim, ela deu autorização para nós acessarmos o campo de informação dela. Qual é esse campo? O inconsciente coletivo. Nós temos a capacidade de acessar, porque o inconsciente coletivo é intemporal. O que aconteceu na minha infância acontece agora na minha cabeça. Então registrado. Por tá isso que os traumas estão na infância. Estão aí, entendeu? Por isso que o que eu vivenciei lá com 5 anos, eu tenho sintomas e comportamento de uma menina de 5 anos. Por quê? Porque é intemporal. Só que na realidade são os padrões passados de geração para para geração. É. Às vezes a gente acha que é o trauma da infância, mas é o que a tua mãe colocou em você. Eu tô usando um exemplo. A tua mãe colocou em você através da avó, da bisavó, da tataravó. Que a gente pode chamar de herança sistêmica. Eu recebi uma herança sistêmica. Qual? O meu cabelo é uma herança biológica sistêmica. Mas o trauma da minha bisavó também pode vir para o meu sistema. Para a minha vida agora. A epigenética entra aí. Também. Né? São vários fatores que acontecem. Quebra de... vários fatores que acontecem. Porque a gente não herda só as características físicas dos nossos pais. Os traumas, herdamos os sentimentos adotados. O que é um sentimento adotado? Eu tenho um sentimento que me falta alguma coisa, mas não me falta nada. E aí quando a gente vai para análise sistêmica, que aí a pessoa vem e me procura, eu já fiz terapia, eu tenho uma vida boa, mas eu tenho um sentimento que me falta alguma coisa. Vou fazer a análise sistêmica dela. Quem nesta família teve esse sentimento? Aí, quando a gente faz análise sistêmica, a gente identifica que uma avó, uma bisavó, uma tataravó. Ô, Lucy, falando, vem as perguntas. Você acha que isso tem a ver com a quebra de maldição que eles falam? Também. É porque em cada linha vai usar um termo. Sim, verdade. Em cada linha usa um termo. Como o Bert Hellinger era psicoterapeuta, ele usou o termo dentro da psicologia, né? Ele era psicanalista. Então, ele veio trazendo esse tema. Mas é a mesma coisa, quebra de maldição. Vou dar um exemplo bíblico que entrou uma maldição que é transgeracional. Davi, ele vai e dorme com Betseba, né? Ele tem um relacionamento amoroso com Betseba. Betseba é uma mulher casada e o marido dela era um chefe de exército. Quando ele faz isso, ele quebra o quê? A lei da hierarquia de pertencimento. A hierarquia, aquele marido tinha, em primeiro lugar, sobre essa esposa. E ele usou o quê? Ele usou a autoridade e o abuso. Ele abusou daquela mulher, pela autoridade dele. Nesse momento, ele abriu-se a maldição hereditária. O filho dele abusa da filha Tamar. Primeiro abuso sexual da Bíblia. Olha, essa eu não sabia. E aí essa menina foi abusada pelo irmão. Como que o abuso aconteceu? Aconteceu por uma quebra, uma lei. Qual era a lei? Hierarquia. Quem era? Aquela mulher pertencia ao marido.
Entendeu? E aí, a partir daí, não é só isso que aconteceu com o Davi. Davi teve outras consequências a partir disso. Isso é constelação familiar. Se eu fosse constelar Tamar, eu teria que colocar Davi no campo para fazer a devolução, o corte para esse pai. Que esse abuso não pertencia a Tamar e nem ao irmão dela. O Amon pertencia a Davi. Então tá na Bíblia. A Bíblia tá repleta de constelação familiar. E na verdade, a gente carregamos um padrão familiar sem perceber. Realmente, você falou da Bíblia, lembrei de Abraão. Isaac, Abraão, como foi pro Egito, falou que a sua esposa era prima dele, não era mulher dele. Isaac repetiu o mesmo padrão do pai. Quer ver, né? Exemplo, Sim, gente. sim, Isso não dá. sim. Exemplo. Você faz, o filho vê e vai repetindo. São os padrões familiares destrutivos e aqueles que fortalecem. Entendeu? O destrutivo também vem. A gente não vai. Eu não vou herdar da minha avó só a força dela, eu vou herdar também os traumas dela. É determinista? Pode acontecer? Pode não acontecer. Um avô que era alcoólatra, o neto pode não ser, o filho pode não ser. Sim. Mas, se acontecer, a gente tem a constelação para resolver isso. É aí que entra Aí é que entra a constelação. Todo mundo pode constelar? Todo mundo que tem um padrão repetitivo, que não deu conta de resolver. Porque uma coisa é você ficar numa terapia, tanto com o psicólogo, tanto com uma psicanalista, 20 anos, e você tem um sentimento que você não sabe de onde veio. Onde veio, é verdade. Você vai fazer uma constelação, você identifica, não é teu. Aí a gente faz a devolução. Como que é fazer devolução? A partir do momento que eu identifico que não é meu, aquilo já começou a sair. Porque eu já comecei a ressignificação. E a devolução é feita, não assim, toma que isso aqui é seu, eu não quero, vou te deixar, não. É com muita honra, olha, eu não dou conta de carregar. Por que eu não dou conta? Não começou comigo. Até tem um livro que chama Não Começou Com Você. Se vocês quiserem ler, seria interessantíssimo. Que vai explicar toda essa questão. Não começou comigo. Por exemplo, filhos de pais que viveram no Vietnã, nas guerras, o pai estava na guerra, depois de anos se casou, a criança nasce com os sintomas da guerra. Sim. Por quê? Passou pelo DNA. Entende? Então, assim, é transgeracional, passou de uma geração para outra. Eu vejo assim, né, esse sistêmico, né? Porque, sistêmico, não pode nem falar, sistêmico. Sistêmico é um sistema. Sim. Sistema de respiração, pulmão, sistema do sangue, veia, coração, sistema do cabelo, a cutícula do cabelo, um sistema. É tipo uma teia de aranha, uma teia invisível, que tá tudo interligado. Constelação vem das estrelas, porque tá tudo interligado. Ô, Lúcia, isso aqui é mais complicado, porque tem assim, né? É o sistema da tua mãe e a do teu pai. Do teu pai, que ou seja, aquele emaranhado. Emaranhado é a palavra correta. Emaranhou tudo. E se emaranhou é porque no sistema do meu pai tinha o mesmo modelo e da minha mãe o mesmo modelo. Os iguais se encontram para que haja cura. Não é do nada. Porque senão Deus seria mal pra caramba. Pô. Como assim? Seria muito ruim. Se do nada eu tenho alguma coisa, Deus está provando eu na Terra. Entendeu? Não é do nada que as coisas acontecem. Tudo tem fundamento. Se a gente deixar um pouco a ignorância e um pouco da estupidez e da preguiça e estudar o conteúdo. Uma palavra. É mais fácil julgar. O que significa a palavra? Vai no dicionário. Na epigenética da palavra, eu vou ver o que significa aquilo. Entendeu? Porque um pouco também as pessoas que não acham que é espiritismo, porque na verdade não tem nem se fundamenta, não está se fundamentado na própria fé. Não então eu tenho medo daquilo. Isso, não conhece. Mas eu não sei nem o que é aquilo. Eu já sentei em rodas e falei da constelação. Você é doida, isso é coisa de espiritismo. Gente, não é. E eu falava ali, não é, mas às vezes eu nem debati. Gente, eu vou debater com vocês, não. Procura estudar para saber o que é constelação. Então, eu fui o ano passado em 2 imersões, em tempos diferentes, com 2 terapeutas cristãs. E uma lá falou, vocês sabem o que é constelação? Mas ela jogou e aí o pessoal fica, né? Todo mundo regalou o olho. E aí ela, vocês acham que é macumba?
Ela falou bem assim. E no final ela ainda fez uma dinâmica, né, muito legal, que a gente honrou o pai e a mãe. E ali você vai trabalhando muito, né? O teu pai, a tua mãe, aceitando muita coisa que a gente nega. E foi assim, magnífico, até mesmo para uma virada de chave para as pessoas, né? E a outra também, ela fala muito em psicanálise e constelação familiar. Hoje, né, junto com a neurociência, são uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para trabalhar o psique humano. Porque quando você fala de constelação, você já pegou o sistema da pessoa inteiro. Você já vai trabalhar pai e mãe. E nós não somos filhos de chocadeira, nós somos papai e mamãe. Ô, Lucy, mas eu acho que muita gente, me corrija você se eu estiver errada, vocês duas, né, que tem mais esse know-how para falar. Muita gente acha que, você tá mexendo onde Deus que deve mexer. Você tá mexendo, tá brincando de ser Deus. E na realidade a gente tá tentando arrumar a bagunça que tá No nosso sistema. no nosso sistema, né? Que a gente já chegou todo errado. O meu maior medo, né? Além de eu não impactar as mulheres, é deixar traumas nos meus filhos. Um dos meus maiores medos. E como é que eu faço isso? Porque todo dia a gente tem que se policiar, a gente tem que se arrumar o sistema. Então, na verdade, Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Mas ele não criou bonecos. Ele deixou pessoas que têm capacidade emocional e física para resolver. Isso. Quando Deus cria a humanidade, lá no livro de Gênesis, ele acabou de criar tudo e ele diz para o homem assim, domine sobre a terra. A terra é nosso domínio. Por isso que quando a gente vai até Deus, a gente vai até Deus. Para que Deus venha intervir. Mas o domínio somos nós. Tanto é que tem gente que faz maldade. Deus não está vendo? Que tem gente matando um cachorrinho, machucando uma criança. Então Deus não pode resolver tudo porque Ele deixou filhos para fazer isso. E a minha vida foi entregue a mim. Eu sou responsável por ela. Eu que tenho que cuidar dela. Se tem um trauma, sou eu que tenho que ressignificar. Então, quando eu ponho tudo na conta de Deus, na verdade, tem uma preguicinha aí. Entendeu? Na verdade, eu não quero me responsabilizar pelos BOs da minha vida. Entendeu? Porque é muito fácil eu falar assim, não, a Vivi que é culpada. Ela pode fazer. E por que muitas vezes as pessoas fazem isso e não tem uma solução? Porque Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer. Isso aí. Entendeu? Eu digo que Deus faz o impossível. O possível o possível cabe a gente. O que eu sempre falo assim, que Deus é tão maravilhoso, que Ele falou, olha, eu vou criar um monte de terapia, cada um numa linha, para ajudar esse povo aí. Cada um vai trabalhar uma linha. E se você ver, cada um trabalha uma linha mesmo. Na nossa conversa agora, me surgiu aqui uma questão. O que a constelação familiar ajuda no desenvolvimento, autodesenvolvimento, mas em relação à reprogramação mental? Por exemplo, eu vou procurar uma constelação familiar se eu estou focada em mim, querendo me curar, querendo melhorar minha família, melhorar o meu casamento, minha área financeira. E onde entra a questão da constelação familiar com a minha reprogramação mental, que eu quero reprogramar, que a minha mentalidade está estagnada? Porque se a minha mentalidade está estagnada, eu vou observar se tem um padrão que repetiu. Quando eu abro uma constelação, eu ressignifico aquilo. É como se fosse, não é automático, mas é como se é muito rápido. Entendeu? É muito rápido a reprogramação, porque eu paro de olhar para aquele ponto e enxergo outro ponto. Sim. Por exemplo, eu paro de olhar que os meus pais me deram um pouco e entendo que não, eles deram o suficiente. Entendeu? Na hora eu reprogramo a minha mente. Sim. É um estalar de dedo. Posso falar de uma experiência minha com a Lucy? Pode, né? Só para o pessoal ter uma noção. Né? Para o pessoal ter uma... Assim, a gente se coloca num lugar de vulnerabilidade. Eu abro algo aqui importante da minha vida para outras pessoas conseguirem também, talvez, se conectarem. Sim. E ver que, tipo, opa... E às vezes a gente nem... né, para ver como a terapia é importante. Lucimar Ribeiro, minha terapeuta maravilhosa, amiga. Então, né?
Aqui ela é a minha joia preciosa. Ela é meu diamante. Foi numa terapia. A gente estava numa terapia que aí nós fizemos juntas e ela me bonificou com a constelação familiar. E ali ela me mostrou algo que ficou muito claro para mim, porque assim, eu estava me diminuindo, porque a minha mãe sempre me colocava acima das minhas irmãs. Não sei se tu lembra, Lúcia. Lembro. Me colocava acima das minhas irmãs. Então, porque a Viviana é o crânio da família. Porque a Viviana é muito inteligente. Mas a Viviana vai e faz. A Viviana chama o picolézeiro, você não chama. E aí as outras cresceram, tipo, né? Viviana, tudo é filhinha da mamãe, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí eu não gostava. Eu não gostei. Tem pessoas que adoram, tipo, é só isso mesmo. E aí começa a pisar nos irmãos. Já eu não gostava. Eu até cheguei a falar, Lúcia, mas, tipo assim, ela sempre me botava acima das outras, porque que... Sabe? Aí foi que a Lúcia chegou e falou, mas você se destacava. Por que você não aceitou isso? Do jeito que era, eu achava que era desproporcional. Mas ali dizia respeito à minha mãe. Sim. E ali a constelação, né, foi ótima. Porque eu entendi que, tipo, tá bom, eu te entrego, era dela. E eu faço diferente com as minhas irmãs. Isso aí. Sabe? A informação eu tive. O que eu vou fazer daqui em diante com isso? E foi fenomenal. Isso é só um pontinho no palheiro inteiro, né? Porque aí o que acontece? Você poderia começar uma lealdade invisível às irmãs, ao trauma que as irmãs tinham. Se as minhas irmãs não podem aparecer por lealdade a elas, eu também não posso. Era o que eu tava me sabotando, né? Mas aí Tipo, o que a gente entendeu ali? Que não. Que esse é uma questão da família, mas que não é uma questão sua. O seu posicionamento é você tomar esse lugar que é teu por direito. De fato, você se destacava. E muitas famílias fazem isso. Como que eu vou prosperar se o meu pai e minha mãe não prosperou? E é inconsciente. E também assim, né? Aí as outras que, né, foram diminuídas, carregam isso a vida inteira, não vão atrás, não se tratam, por quê? Porque ouviu a vida inteira que os outros são melhores. Sim. E você não. Isso não é. Sim, você acaba instalando uma crença de que você não tem capacidade. Limitante. Então, muitas mulheres são mal sucedidas no casamento porque tem uma lealdade invisível à avó, à bisavó. Minha bisavó não foi feliz no casamento, também não posso ser. Sim. Muitas mulheres se separam e acham que é falta de merecimento. Não é sistêmico. Aquela bisavó não foi. A história daquela família, das mulheres daquela família, por exemplo, as mulheres têm que ser independentes, têm que ser isso, a mulher tem que ser aquilo. Mas o que essa mulher quer de fato? Que muitas mulheres não querem se casar porque alguém da família não se casou. Eu fico identificada com essa tia-avó que não se casou. E a pessoa, ela pensa assim, quem sou eu para ser feliz no amor? Se a minha mãe, meu pai engravidou ela e sumiu no mundo. Eu fico um vínculo invisível, uma lealdade invisível. E aí, numa constelação, a gente vai identificar, porque, como eu disse, a gente vai fazer análise sistêmica, o porquê que isso acontece. Identificou, a gente vai para a constelação. Tem pessoas que, quando eu estou fazendo análise sistêmica com ela, ela já virou a chave. Verdade. Né? Tem pessoas que, na hora, virou a chave. Porque ela entendeu, ela compreendeu que ela estava tendo uma lealdade com aquele sistema. E pode repelir também? Repelir? Por exemplo, minha mãe, tipo assim, eu não casei porque a minha mãe, vamos supor, não casou e teve os filhos sozinha. Aí agora eu quero casar, ter filho bonitinho, que eu não quero fazer igual a minha mãe. Porque eu não quero repetir o padrão da minha mãe. E aí eu acabo fazendo um outro padrão. Sim, eu não quero ser igual a minha mãe. Vai pro outro extremo. Vai pro outro extremo. Ela não parou para pensar se de fato ela quer casar. Se para ela é importante ter marido, ter filhos, entendeu? Eu vou repetir o que a mãe fez. Ela tem que sentar com ela, por isso ela tem que ir para uma terapia, para um profissional ajudar ela a pensar sobre isso. Sim. E ela identificar, ela vai ter o autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu quero? Eu quero me casar ou eu não quero me casar? Uma certa vez eu atendi um paciente homem e a fala dele foi assim: eu nunca vou ter uma casa.
Aí eu perguntei, por que você nunca vai ter uma casa? Porque o meu pai nunca teve. Por que eu vou ter? Não, gente. É uma lealdade. Uma lealdade. Eu falei, constelação. É uma lealdade. Constelação. E eu olhei pra ele e falei assim, é uma lealdade. Aí eu expliquei isso sobre constelação, tudo aquilo que ele dava sentido. E abriu, sim, a visão dele, a mente dele se abriu tão grande que ele, gente, eu nunca olhei pra esse lado. E a maioria entram lá repetindo Os padrões. Os padrões. esses padrões. E por que a gente repete esses padrões? A gente quer pertencer a esse sistema. Eu quero muito ser igual minha mãe e meu pai. Eu quero muito honrar. A Bíblia fala que a criança, ela é louca. O que é uma louca? Ela não tem discernimento. E o que tira a loucura dela é a vara. O que é a vara? Não é a bater na criança. É a disciplina. É o conhecimento. Sim. A criança, ela fala assim, se mamãe não deu conta, eu vou fazer pela mamãe. E ela adoece pela mamãe. Se papai não teve uma casa, eu também não vou ter. Aquela criança viu aquele sistema. A gente está falando do adulto, mas aquele adulto foi criança um dia. Sim. Aquilo não aconteceu com ele adulto. O adulto, praticamente, ele não tem nenhum trauma. Quem tem é a criança. Foi a criança que pegou tudo aquilo, que viu tudo aquilo. Então, ela passa a repetir o padrão por eu quero pertencer, eu quero ser igual. Por que todo mundo da minha família é doente, eu não vou ser? Eu vou contar a minha história. Eu tinha minha família, meus irmãos, minha mãe, muita dor na coluna, irmãos com hernia de disco, e eu também desenvolvi com 15 anos. Mas eu não tinha nada, mas eu tinha dor, travava a coluna. Na minha primeira aula de psicanálise eu identifiquei, eu estava querendo pertencer àquele clã. Então, o que eu achei mais interessante? Porque quando todo mundo tinha dor da coluna, todo mundo sentava para falar sobre a dor. Compra remédio tal, no médico tal. Eu queria fazer parte na minha loucura de criança. Quando eu identifiquei, eu falei, peraí, não, eu já faço parte. Aí eu comecei a achar em mim coisas. Primeiro que eu sou filho do meu pai e da minha mãe, pronto. Mas coisas em mim que pareciam meu pai e minha mãe. Comecei a buscar outras identificações, como o meu cabelo, o meu nariz, que é o nariz do meu pai. Algum comportamento que a minha mãe tem que é muito de forte, minha mãe é muito forte. E aí eu nunca mais tive dor na coluna, sem nenhum tratamento. Então a gente faz isso por lealdade, entendeu? Adquire uma doença, desenvolve uma doença. Eu consegui uma menina de 4 anos que tinha câncer na glândula pineal, que teve câncer em outras partes do corpo. 4 anos. Como que ela tem câncer em tudo isso? E quando constelou, ela estava olhando para a dor da mãe e da avó, porque a mãe não conseguia viver com a avó. O que na cabecinha daquela criança inconsciente? Mamãe, eu sofro por você. Eu sofro por você, eu faço por você. Eu vou ser a heroína da família. Então, assim, muito dos nossos traumas que a gente vivencia são repetições por lealdade, por querer pertencer. Luci, quais são as consequências de um filho não honrar os seus pais? Então, esse filho que não, os pais, ele não tem a força do pai e da mãe. O que é a força do pai e da mãe dentro da visão sistêmica, né? Mãe e pai é homem e mulher, masculino e feminino. O masculino é o executor, é o que tem a ação, é aquele que vai lá e faz. Igual a gente está aqui agora, a gente está aqui na força masculina executando. A gente elaborou e está aqui, foi a força feminina, que é o planejamento, é criar o que a gente vai fazer. Executar é masculino. O feminino é a gestação, é aquilo que eu estou planejando. Então, quando eu tenho uma questão interrompida com o meu pai, eu não executo. Eu vou fazer 20 faculdades e não vou exercer nenhuma. Quando eu tenho uma coisa com a minha mãe, eu não vou conseguir elaborar nada. Eu não tenho criatividade. É uma das consequências, né? Porque tem outras. Por exemplo, eu tenho uma questão com a minha mãe, um rapaz. Dificilmente ele vai se casar. Porque toda vez que ele olhar uma mulher, ele vai ver a mãe dele. Entende? Ou então ele vai casar com uma mulher buscando a mãe dele. E aí ele vai exigir que essa mulher não seja a esposa, mas a mãe. Essa mulher, em contrapartida, não é a mãe dele.
E esse casamento tende a dar ruim. A mulher também busca o pai, busca um pai. Eu quero que um homem seja meu pai. Não tem como. Seu pai é o seu João, é o que deu para ser. É o fato, não muda fato. Ah, mas eu não aceito. Aceita que dói menos. E como a constelação entra? Então, a constelação entra quando a gente identifica que existe esse padrão. E aí a gente faz esse rapaz voltar para esta mãe. Tanto Freud como o Bertin, eles identificaram, primeiro quem identificou foi Freud, o amor interrompido. Que é quando a criança vai até o pai ou a mãe e por algum motivo esse pai está indisponível. Vou dar um exemplo, até meu mesmo. Quando eu tinha 5 anos, meus pais se separaram, minha mãe mudou para São Paulo, a gente era mineiro, a gente somos mineiros. E aí, quando chegou lá, minha mãe com 7 filhos, pegou os caçulas, que era meu irmão, e pôs na creche. Naquele dia que ela colocou na creche, o meu amor por ela interrompeu. Eu passei 25 anos sem minha mãe dentro do meu coração, porque eu achei que ela me abandonou ali. Aquela criança tinha poder de discernir que aquela mulher com 7 filhos colocou a filha na creche para que ela ficasse bem cuidada? Não. Aí o amor interrompeu. Quando eu busquei minha mãe não estava. Então, quando você identifica aí, eu passei a minha vida inteira sem minha mãe. Eu tinha raiva da minha mãe, eu tinha tristeza com a minha mãe, eu não conseguia compreender minha mãe. Até quando eu fui passar pela constelação, pela psicanálise, fazer terapia, que eu compreendi que esse amor é interrompido. E no momento que eu compreendi, eu fiz a volta. No momento. Eu não fiquei rodando. Sim, né? Foi rápido. É rápido, eu entendi. Foi assim? Então tá, então eu vou voltar para minha mãe. E o que é voltar para a mãe? Né? Eu vou falar um pouquinho depois, mas aí essa pessoa, o que ela faz? Ela fica sem a mãe, sem o pai, tem um amor interrompido, e aí ela busca em outros esse pai e essa mãe. Nunca preenche. Pessoas casam 2, 3, 4, 5 vezes, não fica. Você vai abrir uma constelação, ela tá precisando do pai dela. Pôs o pai no campo, acabou. Ela vai olhar para esse pai é o meu pai, eu já tenho pai. Já viu casais que se tratam como mãe e pai? Uhum. Sim. Esses casais, eles estão buscando os pais. Porque aí fica muito pesado essa mulher ser a mãe deste homem. Se ela está sendo mãe deste homem, logo o lugar de esposa dela está vago. Quem que está ocupando? Esse homem tem a tendência a olhar para fora. E mesma coisa é o homem. Se ele está ocupando o lugar de pai dessa mulher, essa mulher não vai ter admiração por ele. Porque nós mulheres admiramos os homens. É assim que a gente... Trazendo assim, rapidamente, para que as pessoas que estão nos ouvindo entender. Na verdade, é a criança interior que está, né, atuando nesse momento. Primeiro lugar ali. Na raiva, né? Na dor. Na dor. Porque o adulto, ele compreende. Ele compreende. Mas a criança tá lá dentro, gritando ainda, precisando desse acolhimento, né? Tá lá no inconsciente dele isso. E aí, né, o Jung fala que enquanto eu não olhar para aquilo vai me tomar. Eu já vi mulheres fazer birra. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. É racional. É uma criança que tá fazendo birra. Entendeu? Então, ela tá buscando esse pai e essa mãe. Né? Esse pai e essa mãe foi embora por algum motivo, né? É por isso que a gente faz análise sistêmica, para entender que cada indivíduo é um indivíduo, a constelação é um método que se aplica a todos, mas o indivíduo é um indivíduo. Como que eu aplico nesse indivíduo? O que eu tenho, qual é a ordem que foi quebrada nesse indivíduo? Tem indivíduos que todas as ordens foram quebradas. Entendeu? Muita coisa aí para trabalhar. Muita coisa. Um indivíduo só. Sim. O que fica muito claro para mim é constelação familiar. Parece que assim, fica nítido que os papéis estão totalmente errados, vamos supor, dentro de uma casa, tudo invertido. Por exemplo, o marido está fazendo o papel da mulher, a mulher está fazendo o papel da avó, né? O filho está fazendo o papel do marido. Isso mesmo. E assim, tá tudo uma bagunça. A avó está querendo ser a mãe dos netos. A mãe está querendo ser a esposa, né? Do marido, da filha. Ou seja, esposa quer ser o marido. E assim, e na constelação, eu queria até que a Lúcia agora explicasse um pouquinho aqui pra gente como funciona, né? Porque isso aqui muita gente tem medo, né?
Parece que vai cair vai andar. o negócio ali. Não é macumba, gente. Não é Não macumba. é, não é. O bonequinho não vai sair andando, tá certo que eu sou profissional, sou bonito, sou elegante, mas ainda não mexo boneco. Ainda não consegui chegar nisso. O que acontece? Quando a gente abre uma constelação familiar, vamos supor que aqui é o Joaquim. E aí ele traz para mim uma questão que ele não consegue fazer dinheiro o suficiente. Né? Ele não consegue fazer... Tá bom aqui? Dá pra ver? Tá ótimo aí, Tá. do jeito que tava ali Tá. bem no meio. Bem no meio. Ele não consegue fazer dinheiro. E aí a gente coloca ele no campo. No campo. Eu vou sentir e ele vai sentir. A sensação que ele tem, por exemplo, qual é a sensação que ele tem quando ele não tem dinheiro? Pode ser diversas. Eu sinto que eu estou encolhido. Você sente também? Eu Lúcia, sinto quando também. É uma questão quase aqui de empatia? Não, nós temos a habilidade de sentir o outro. Todo Sim. ser humano tem É, essa verdade. capacidade. É uma capacidade, porque a gente é um sistema. Então, a sua dor é a minha, a sua alegria é a minha. É um sistema. Por isso, quando a gente assiste televisão e a gente chora com a novela, É uma energia. é uma energia. Nós acessamos um banco de informação. Então, eu acessei. Eu acesso de todo mundo? Eu acesso quando esse todo mundo me deu autorização. Na constelação, principalmente quando dá autorização. Então, eu sinto que ele está encolhido. Aí eu falo para ele, você se sente encolhido? Eu me sinto encolhido. Confirmou o que eu senti também. E aí eu falo para ele, então vamos trazer, escolhe uma pessoa, um boneco, para ser esse sentimento. Aí ele traz o pai. Ele traz um bonequinho representando o pai. Vamos supor que ele traz um bonequinho assim, ó. Ele traz um bonequinho, aqui é uma mulher, né? Vamos supor que ele traga um bonequinho, ele é aqui adulto. Mas ele traz, Só para o pessoal é o Joaquim. entender. Aqui ele tá tentando entender por que ele não o problema prospera. da questão financeira dele. E aí ele põe lá ele, e aí ele vai escolhe um boneco para representar essa sensação. Aí ele pega um boneco pequeno. Isso aqui é uma criança. Quando ele pega um boneco pequeno, eu já identifico que quem está tentando fazer o dinheiro é a criança dele, não é ele adulto. Por isso que ele se encolhe. Por que essa criança? Aí eu começo a análise com ele ali, porque eu e ele ali. Como que você se sentia quando você era criança em relação ao dinheiro? O dinheiro era sempre um motivo para a gente correr. Papai chegava, a gente corria. A gente se encolhia embaixo da mesa. A gente fazia isso, a gente vai identificando. Aí traz um boneco para representar teu pai. Aí quando coloca no campo o pai, ele sente um incômodo muito grande. Porque lembra, o inconsciente é intemporal. O que aconteceu com 5 anos está acontecendo agora na minha mente. Não tem temporalidade. O meu inconsciente não entende que aqui aconteceu 5 anos atrás. Você só simplesmente Você carrega. descarrega energia. isso. O que eu senti lá, eu vou sentir aqui agora. Por isso, quando a gente faz terapia dentro da psicanálise, né? A gente pergunta para a pessoa, como você se sente a respeito disso? Às vezes ela fala da infância, ela acha que ela está falando de agora, porque é intemporal. E aí eu identifiquei que é uma questão com o pai. Né? Aí pode ir para a mãe, pode ir para o dinheiro, eu posso pôr o dinheiro. Quando eu ponho o dinheiro e peço para ele escolher um boneco para representar o dinheiro. Quando ele coloca o dinheiro, ele fala assim, eu me sinto sufocado. Me sinto sufocado, não tenho ar, porque a sensação de não ter o dinheiro traz sufocamento. Aí ele trouxe uma bonequinha para representar o dinheiro. Aí outro bonequinho para representar a mãe. E aí a gente vai constelando. Quando a gente vai entendendo isso, a gente vai fazendo as ordens do amor. Eu olho para o papai e falo para o papai. Peço para ele falar para o pai, né? Para o boneco que representa o pai. O boneco não vai andar, não vai falar nada. Sou eu e ele que sente. Pai, eu deixo isso com você. É sua forma de ver o dinheiro. Eu já fiz PNL nele. Quando ele falou, ele usou a linguagem. Sim. Ele usou o corpo. Falou, né? Ele Falar falou. é muito forte. Tanto é que Deus fez o mundo Através da da palavra. fala. Né? Deus fez o mundo com a fala, age e ouve. Então, ele fala para o pai. E aí ele honra esse pai. Pai, vou fazer uma coisa muito grande com o que nos aconteceu. Eu vou ser feliz. Vou ser feliz pelo meu pai? Não, meu pai não está aqui mais. Eu vou ser feliz por mim.
o senhor entendeu que o dinheiro era assim, eu vou entender o outro lado do dinheiro. Isso pode ser o casamento, pode ser a saúde. Nossa. Esta é a forma que você via o dinheiro, não é a forma que eu vejo. Até porque, se a gente pensar bem, esse pai, né, vamos supor que esse pai não teve estudo. Esse filho tem uma faculdade, é um médico. Então, ele teve um avanço melhor. Nossa, tô falando, eu lembrei daquele filme O Menino que Descobriu o Vento, né? Vocês assistiram? Ai, eu Que não ele lembro. vai e é na África, é história verídica, é na África e ele eles estão passando por uma seca e o pai, ele precisa quebrar a bicicleta do pai para fazer um catavento para fazer a água e o pai não deixa porque tá pegado na bicicleta. Só que o pai estava fazendo de tudo para pagar os estudos para o filho não ter a mesma vida que ele tem. Mas quando o filho diz, pai, eu consigo fazer, ele não acredita que o filho consegue. Por quê? Porque ele não consegue. Aí acredito. Nossa, é muito forte. Agora eu vi uma constelação ali, porque o filho quebrou a crença depois Disse, do pai papai, ter... deixa com você o que você pensa. E interessante, falando de constelação, gente. Você trouxe a minha história? Porque foi... Ai, cara. Não, sério! Porque nós fizemos essa constelação, né? Minha consteladora. E o que o dinheiro representava pra mim, gente? O dinheiro representava pra mim, há muitos anos, só pra comprar comida. Porque foi instalado isso em mim. Isso foi instalado. Entendeu? Então você fica assim, gente... É só pra comer. Só pra comer. Então a minha Não geladeira pode tinha que estar cheia de comida. O meu armário tinha que estar cheio de comida. Mas não tinha mais pra nada, né? Mas Porque já tinha tá que programado. ter comida. Então, foi instalado. O que é instalar? Fez uma programação. Isso aí. Quando a gente faz uma constelação, a gente faz uma desprogramação e põe uma programação nova. Por isso Que é o que você escolhe. Por isso que falam muito em ressignificar, Ressignificar, né? isso aí. Ressignificar. É ter um olhar novo para o mesmo assunto. Aí depois da constelação, aí veio a psicanálise. Nossa, gente. Eu Muda. constelei um rapaz que ele é muito bem colocado na vida, porém ele estava dando dinheiro para as pessoas. Ele dava para as pessoas. Na cabeça dele estava fazendo caridade. Na cabeça dele, né? Porque é muito bem colocado na vida, posso fazer caridade. Só que aí, nesse dele dar para as pessoas, dá para a pessoa, ele tem 2 filhas, e aí ele teve que voltar ao trabalho, porque ele já era aposentado, para poder manter as filhas. E aí a esposa identificou que aquilo estava errado, e a esposa falou comigo, e aí a gente foi fazer uma constelação, eu, ele e a esposa. E o que a gente identificou? O avô dele era casado, fez um filho fora do casamento, e aí quando passou mais ou menos uns 10 anos, né, o avô não, o pai dele, então ele estudava numa escola particular, tinha aquilo tudo. Quando ele tinha uns 15 anos, a mulher veio na porta e falou, olha, esse filho é teu, tu tem que registrar. Então, aquele dinheiro que era para aquela família teve que ser dividido com outro menino, certo? Normal. Sim. E aí o pai falou para eles, para os filhos, a gente vai ter que tirar você da escola particular, porque eu tenho que sustentar o seu outro irmão. E aí ele se torna adulto, muito bem de vida, e o que ele fica fazendo? Repetindo o padrão do pai. Eu vou te tirar de casa. Porque ficou um modelo mental. Aquilo traumatizou ele. Para qualquer outra pessoa poderia não ter traumatizado, mas a gente está falando da história do indivíduo. O que acontece com o indivíduo é do indivíduo. E aí ele fazia isso com as filhas, ao ponto dele não conseguir manter as filhas na academia, natação, balé, tudo. Ele começou a trabalhar para não faltar para as filhas. Ele estava reproduzindo o modelo do pai. Quando ele identificou isso, na verdade não era uma caridade, ele estava tentando seguir o modelo do pai. Uhum. E aí ficou bem claro para ele que as filhas iam ter o padrão dele, porque quando as filhas crescessem, ficassem adultas, elas iam fazer a mesma coisa. Quando o Diego chegasse, eu vou ter que doar para alguém. Nossa, né? Eu vou dar para alguém, porque se eu não dar... E aí é um sentimento adotado, eu não sei de onde veio. Por que eu dou meu dinheiro para todo mundo e eu fico sem? Por que eu tenho tanta culpa em ter o dinheiro? Sim. Por que é tão difícil eu ir lá e comer uma boa comida no restaurante que eu quero? Por que é tão difícil eu ter um carro? Entendeu?
Por quê? Porque eu tenho um sentimento adotado, né? Esse foi um caso, existem vários outros casos que a gente repete o padrão. Qual foi, assim, o caso que mais te marcou emocional dentro da constelação? Então, eu tive muitos mesmo, muitos. Mas o que mais, assim, que eu posso falar que me chamou a atenção foi uma moça que ela se casou, ela até é evangélica, se casou, e quando ela fez 2 anos de casada, ela engravidou, e o pai dela falou para ela, filha, tira esse bebê, porque ele vai atrapalhar o teu casamento, você tá, né, no começo do casamento, tá estudando ainda, fazendo faculdade, ele vai atrapalhar, e ela tirou a criança. E aí depois ela engravidou, quando ela se formou, o marido também, tiveram uma vida equilibrada financeiramente, ela engravidou e aí ela perdeu a criança, porque ela ficou com culpa. Porque ela tirou uma, ela sentiu com culpa. E aí depois ela não conseguiu engravidar mais. E aí o tempo foi se passando, aí ela me chamou para fazer a constelação. E na constelação dela, o que acontece? As mulheres da família do pai abortavam os filhos. Nossa. Da família do pai. Todas as mulheres Todas as abortavam. mulheres. Elas abortavam as crianças. Então, Gente, é o sistema o sistema é tão forte. Gente, o sistema ele é tão forte que ele não respeita. É um modelo mental. Ele vai entrar com tudo. O sistema ele não é emocional. Ele não pensa assim, nossa, que dó. É o sistema, é como aquilo está configurado. E aí, quando a gente identificou aquilo, que ela viu aquilo tudo, ela falou, compreendi agora. E a paz que ela ficou, porque quando você constela, a primeira coisa em que a gente identifica quando a constelação é a paz. Porque a paz é um direito do ser humano, né? Só é tirado quando quebra-se a lei. Entendeu? Quando se quebra a lei, você perde a paz imediatamente. Então, assim, ela identificou ali, a mãe, a avó, elas abortavam as crianças. Abortavam por quê? Porque elas estavam migrando de um estado para o outro. Então, para não levar a criança, para não ter o trabalho de carregar a criança, elas abortavam e enterravam pelos caminhos. Nossa. E aí, quando ela foi conversar com o pai, aquilo veio à tona e era isso mesmo. Ela conseguiu ter filhos? Ainda não. Ainda ela foi Ela tá recente. trabalhando, Foi recente essa constelação. Mas me chamou muita atenção. E a moça que representava o não poder engravidar, falava o tempo inteiro, eu quero terra, eu quero terra, eu quero terra, eu quero terra. Por que queria terra? Porque ela acessou que as crianças estavam enterradas. Nossa, muito forte. É muito forte. E tem várias outras, né? Muitas. Se alguém, Lucy, perceber que está preso a um padrão repetitivo, qual seria o primeiro passo para que essa pessoa pudesse resolver isso? Procurar uma consteladora familiar para que ela faça análise sistêmica dela. E Fala olhando ali para eles. procurar uma consteladora para ela fazer análise sistêmica. E como que eu identifico? As datas se repetem, os filhos que nascem no mesmo dia dos pais. Os ciclos? Todo mundo muda quando faz 7 anos da casa. Toda mulher, quando faz 14 anos de casada, se separa nesse sistema. Entendeu? Todo mundo quebra financeiramente com 10 anos de empresa. São ciclos repetitivos. Nasce o filho no dia que o pai nasceu, no dia que o avô nasceu. São repetições de padrão. Entendeu? Ou tem o mesmo nome, é repetição de padrão. O que aconteceu com a avó, aconteceu com a bisa e com a tatá. Com a tata, com a bisa e com a avó e com a filha e vai indo embora. É só sentar no sistema familiar e olhar o que está repetindo. Porque eu vejo muitas falas de mulheres assim. Meu casamento, já sou casada, casei já umas 4 vezes. Parece que eu tenho um dedo podre. Dedo podre. Parece que eu tenho um dedo podre para escolher os meus parceiros. Porque não deu certo com ninguém. Então, a gente vai olhar se esse dedo podre, na verdade, tem um nome chamado pai. Se ela busca o pai dela. Então, se ela busca o pai dela, nenhum homem vai ser suficiente.
Nenhum homem. Porque o pai dela é único. Ele pode ser o que for, ele é único. Ou se nesse sistema as mulheres não se casaram sem querer. Né? A gente tem isso muito no Brasil, né? Minha avó casou sem querer. Né? Casamento arranjados. Né? Naquela época. Não queriam casar. E Hoje, aí hoje em dia eu acho que não tem muito, né? Por que eu acho um homem que está indisponível? Porque quando eu separo, esse homem está indisponível. Por que ele está indisponível? Para onde esse homem olha? Para onde eu olho? Por que eu estou indisponível para esse relacionamento? Eu estou indisponível. Eu estou ali só de corpo presente, mas meu coração... Nossa, é o que mais tem disso. Sim. Eu estou indisponível. Duas pessoas numa casa, mas um está sempre indisponível. Ou os dois. Vou né? dar um exemplo de uma constelação recente também. O rapaz é um rapaz de boa pinta, é um coach, Qualquer mocinha queria namorar ele é boa pinta. Mas ele só arruma uma mulher que tem 2, 3 filhos. No modelo de esposa, ele não quer uma mulher com 2, 3 filhos. Nada contra. Ele quer construir uma família. Mas ele só arruma uma mulher. A mulher é maravilhosa, é bonita, é isso aqui, mas aí ele embaça, não vai. Fazendo a análise dele, ele com 10 anos a mãe morreu. Ele estava na escola. Quando for buscar ele, a mãe dele já estava no caixão. Nossa. Então ele não viu nem a mãe. Quando ele volta para a escola, da escola a mãe não tá. O que esse homem está buscando? A mãe dele. Sim. E por que ele arruma as mulheres indisponíveis? Porque a mãe dele ficou indisponível para ele. Ele busca um modelo de mãe. Eu preciso buscar uma mãe. Eu preciso buscar minha mãe. Ele busca mulheres que têm filho. Mãe. Mãe. E aí por que ele não fica? Porque ele está indisponível. Ele teve que constelar a mãe dele. Olhar para a mãe. Ele tem que enterrar essa mãe. Fazer o velório dessa mãe. Como? Dentro da constelação a gente faz o velório, né? Eu aceito seu destino, deixo você ir. Isso foi como foi. Para poder ressignificar. Porque ele não viu a mãe partir. Ele não viu a mãe partir. Ele está buscando ela. Como que se casa? Constelação, psicanálise, PNL. Vamos lá. Então, a psicanálise é um processo terapêutico. É uma vez por semana. É um pouquinho de cada vez. A constelação familiar é uma ferramenta. Eu posso fazer toda semana? Não. É uma ferramenta. É igual eu vou fazer uma porta. Eu preciso de uma ferramenta. Qual? Um martelo. Então eu vou quebrar a porta, né? Porque se eu preciso pôr a porta no lugar, eu preciso de uma chave de fenda. Então é uma ferramenta. A PNL é um programa, é como você programar. Você se programa. Você vai tirar um modelo e vai colocar outro modelo. É fácil? Não é fácil. Imagina, né? É tão difícil a gente se reprogramar. E como que a gente aprende? Por repetição. PNL é repetição. É repetição. Ô, Sil, quais são os padrões que você mais vê? Tipo, nossa, parece que assim, todo mundo sofre da mesma coisa. O que você mais vê na constelação? O que eu mais vejo é o amor interrompido pela mãe. Como? Pela mãe. O amor interrompido pela mãe. É o que eu mais vejo. A mãe. Essa pessoa que não consegue lidar com essa mãe. Sim. Não consegue lidar com esse pai. Culpa a mãe, no caso, seria? Culpa a mãe, ou então a mãe não é adequada, não é a mãe que eu queria ter, minha mãe não me deu o que eu queria. É um relacionamento interrompido com a mãe. Mas sempre com a mãe, né? Mais com a mãe. Mas é porque é a mãe que tá sempre ali. Né? A maioria das vezes, né? O pai vai embora, é a mãe que fica sofrendo. Mas quanto mais eu tenho afeto, mais me afeta. Como assim? Quanto mais eu amo, mais dor fica, mais me afeta. Porque o relacionamento, ele é um relacionamento de pessoas, né? O filho não é uma extensão minha, ele é um outro ser. Ele está em formação, mas ele é outro ser. Ele não nasceu no mesmo dia que eu nasci, ele não tem as características do que eu tenho ali. Então, adaptar a este filho, e muitos pais têm traumas e jogam depois nos filhos traumas. Aí interrompe o amor mesmo. Por exemplo, uma mãe que passou fome. Quando ela tem um filho, ela fala, você vai comer tudo.
Você tem que comer tudo, porque eu passei fome, tem gente passando fome. Mas aquela criança, ela foi criada com comida, ela não tem noção. Não passa no psique dela, não tem modelo mental de fome. Para ela tem comida sempre, porque o modelo dela é de comida. Mas aí a mãe deposita. Você vai ver, o dia que você passar fome, aí faz a criança comer. Entendeu? Aí cria um outro trauma na criança. Entendeu? E interessante você falando essa situação, lembrei de um caso de uma mãe que dizia assim: eu não suporto meu filho, porque ele é a cara do pai dele. Muito bom essa colocação, vou explicar. O que acontece? O filho reconhece a mãe através do pai. E o filho reconhece o pai através da mãe. São os pais que apresentam. Esse é o pai que eu escolhi. E de fato ela escolheu. A gente chega no mundo já com algumas coisas programadas. A gente vai ter que ter autoconhecimento aí pra gente entender o que a gente quer. Entendeu? Então, quando essa mãe não aceita esse pai, automaticamente essa criança, metade dela, ela se sente rejeitada, que vai se tornar um adulto. Sim. E aí ela cria uma raiva desta mãe, que também queria ser um modelo de amor interrompido. Porque se minha mãe não aceita meu pai, inconscientemente ela não aceita a minha metade. E aí eu me sinto não aprovada, indigno, incapacitado. E aí vai estender para as outras relações. Porque se a minha mãe não aceita a metade que eu sou, a minha namorada também não vai aceitar. Porque a metade que eu sou é um cafajeste. Então a criança, inconscientemente, né? Sim. E aí, por isso que nas constelações, quando a gente abre uma constelação que a gente identifica isso, a gente fala: você é o pai perfeito para mim. A dificuldade que o representante tem de falar isso. Porque quando a gente entende assim, que é um pai perfeito, a gente entende que ele é Deus. Ele não é Deus, ele é um ser humano. Ele é perfeito porque ele foi escolhido. Uma força divina para ser meu pai. Por que meu pai foi escolhido? Quando você morrer, você pergunta para Deus. Deus vai te responder. Porque eu não tenho essa resposta. Por exemplo, por que meu pai é alcoólatra? Então, eu não quero esse pai, mas é o pai que eu tenho. A vida chegou através deste pai. Tem coisas que são maiores do que a gente. Às vezes o ser humano quer resolver todas as questões. Não consegue resolver nenhuma questão de banco, que é só lá falar com o gerente. Entendeu? Tem coisas que são maiores. Por que meu pai e minha mãe foi escolhido para ser o meu pai? Várias linhas a explicar por quê. Eu prefiro ficar com Deus sabe por quê. Eu também. Entendeu? Porque aí a gente sai desse lugar de ficar só no questionamento que não vai levar a lugar nenhum, porque tem resposta que nós não vamos ter neste plano aqui, e acabou, é um fato, e vai para o prático. Qual é o prático? Meu pai era esse. Meu pai era um alcoólatra. Aí eu posso compreender por que o meu pai era um alcoólatra. Eu vou compreender dentro das linhas de raciocínio por quê. Um homem que bebe, ele está fugindo. Do que meu pai estava fugindo? Aí, automaticamente, no meu coração começa a entrar o quê? Uma compaixão, uma compreensão, um entendimento. Eu saio de um lugar de vítima e começo a compreender que aquele homem é um homem normal, comum, e que bebia por fuga. Que não faz parte de você, né? É. A gente já tá chegando ao final, eu só quero ler aqui, pena. mas antes... eu vou ler aqui e depois eu quero fazer uma pergunta. Lucy Paulino, tá no YouTube. É o Ricardo. Boa noite, Lucy, consteladora das estrelas, é mesmo? Nós podemos dizer isso, tá, Ricardo? Tô no e-mail da Lucy, mas é o Ricardo, nem percebi. Aí ele fala: as constelações são feitas na minha casa e no começo eu também achava que era lorota. Mas hoje, depois de participar de incontáveis constelações, eu me entendi melhor e vivo melhor. E só de participar. Só a gente vendo outras pessoas sendo consteladas, você já tem um outro entendimento dos seus próprios traumas, próprios problemas, né? Lúcia, uma pergunta. O que você diria hoje para ou para muitos pastores que pregam na igreja ou que falam para os seus fiéis que
constelação é coisa do, sei lá, do outro lado, coisa que não é de Deus. Sim. Constelação é coisa que não é de Deus. O que você falaria para os pastores? Porque muitas igrejas a gente sabe que tem, né, muitas mulheres, resistências e muitas mulheres com umas crenças muito fortes que cresceram ali dentro. A gente tem que pensar também, né, a partir do entendimento que faz pouco tempo que as igrejas evangélicas aceitaram as terapias, né? É verdade. Faz muito pouco tempo. Terapia, né? Terapia, né? Agora imagina a constelação familiar. A gente tem que compreender também que esses pastores também estão na defensiva porque não compreendem. Então a gente tem que entender, ter um pouco assim de um olhar para eles, não querer enfiar a goela abaixo, mas compreender que no roteiro desse pastor, ele foi criado, né? A maioria foram criados na religião, né? Que só Deus resolvia, que era só orar. Não vai fazer terapia, porque Deus resolve. Isso é coisa de demônio. Depressão é coisa de demônio. Não é. Depressão pode ser falta de vitamina, pode ser um trauma, né, mal elaborado. Depressão tem vários porquês. Então a gente tem que olhar para esses pastores também e ter essa compreensão. Esse olhar mais compreensivo, né? Mas o que eu diria para os pastores que estão assistindo é que entenda o que é a constelação. Porque você pode ajudar o teu fiel. Né? Você pode ajudar o teu fiel a sair de um sistema. Talvez o próprio pastor tenha um sistema que está lá em desordem. E ele está orando anos para Deus resolver e Deus está esperando ele procurar uma consteladora. Entendeu? Então, assim, compreender. Né? A Bíblia fala que por falta de conhecimento o meu povo perece. Conhecimento é de tudo. Como que a água funciona no meu organismo? Por que eu tenho que beber água? Quantos dias eu levo para morrer se eu não beber água? Entendeu? Por que eu oro? Essas perguntas. Por que eu faria uma constelação familiar? O que é uma constelação familiar? Eu me coloco a serviço desses pastores. Se quiser ir na minha casa, tomar um café comigo, para sentar comigo, para me mostrar para eles o que é uma constelação, bater um papo com eles, eu estou a serviço deles. Eles podem ir lá, ao mesmo que eles quiserem. Já foi algum pastor? Não, nunca foi. Foi muitas pastoras, porque as mulheres são mais abertas, né? É, verdade. Desculpa a torcida, mas são mais inteligentes. Né? Mas é isso. Busca o conhecimento, entender o que é uma terapia, por exemplo, o que é uma psicanálise, o que é um TCC, porque às vezes, o que é um PNL, por exemplo. Porque às vezes ele pode ajudar o fiel dele, ele pode ajudar ele mesmo, entendeu? E a gente não pode julgar. Quando eu não tenho conhecimento, eu estou julgando. Só existe um juiz sobre a terra, e é Deus. Então, eu estou me colocando no lugar de Deus? Não posso. Então, para mim poder falar se isso é ou não é, eu tenho que estudar aquilo. Né? Não significa que ele vai ser convencido ou que ele vai acreditar. Não importa. Mas para ele ter ele não pode levar uma informação para frente sem ter estudado o que é. Ele então, não tem base, né? Não tem base, é um julgamento. Se eu estou julgando, não julgais para ser julgado. Eu quero te fazer a última pergunta. Se você pudesse deixar apenas uma mensagem para próximas gerações sobre família, cura e relacionamento, qual seria? Eu diria que vocês são o sonho dos seus pais. É o sonho da sua avó, do seu bisavô. Você é importante, é o sonho deles. Porque talvez eles não puderam, igual a minha avó não pôde estudar, eu pude. Né? Minha bisavó não pôde estudar, eu pude estudar. Entendeu? Minha filha pôde escolher casar, né? Ela escolheu o marido dela, meu genro. Eu pude escolher o meu marido. Minha avó não pôde escolher. Então, a gente é o sonho. O que é o sonho? O sonho realizado. Na constelação, o que fica muito forte para mim é como a vida chega para mim. A vida custou caro a essas pessoas. Custou caro para minha avó, custou caro para minha mãe, custou caro para o meu pai, para minhas bisavós e tataravós, custou caro. Então, como ela chegou para mim? Eu vou, de qualquer forma, não, eu pego essa vida, vivo ela em mim, o que é meu, eu vou fazer crescer,
E o que é deles, que eu não dou conta, eu devolvo com muito amor para eles. Vó, não dou conta de carregar esse modelo mental da senhora. Porque fazia parte de 1900, não tem como, eu sou uma mulher de 2000 e pouco. Então, eu devolvo com muito amor. O que eu queria falar um pouquinho antes de terminar, né? Falar sobre as leis sistêmicas. Hierarquia, pertencimento e dar e receber. Pertencimento, todos pertencem. Todos pertencem. Aquele tio alcoólatra que ninguém quer falar com ele, ele pertence. Aquela mulher que engravidou de um homem casado e a família exclui ela porque ela engravidou de um homem casado, ela pertence. Quando eu excluo ela, alguém que vem depois vai fazer a mesma coisa para que o sistema olhe para ela. Então, todos pertencem. Se nem Deus faz exclusão, quem sou eu para excluir alguém? Verdade. Hierarquia. Quem veio primeiro tem precedência, tem força. Então, minha mãe e meu pai são maiores do que eu, sempre serão. Eu sempre serei maior que meus filhos. Então, quando eu olho para meu pai e para minha mãe e dou a eles um lugar, né, dentro da hierarquia, eles são maiores do que eu tomo a força deles. E o dar e receber é uma lei interessantíssima, porque a dar e receber se aplica a qualquer coisa, menos papai e mamãe. Minha mãe e meu pai me deram, eu nunca vou conseguir dar para eles. Então, se eu querer dar para o meu pai e para minha mãe, eu estou em desarmonia com o universo. Eu vou ficar pequena na minha vida. Então, pai e mãe, eu tomo do jeito que veio. Tomar é tomar, igual isso aqui, ó. Eu não vou falar, não, eu vou tirar a água, não quero só um pedacinho, não. Tomar é tomar do jeito que veio. Quando eu vou para esse relacionamento amoroso, marido, esposa, é 50-50. Não tem santinho no casamento, não. Ali tem 2 adultos que tem 50-50 de problema e de solução. Quando eu vou para o negócio, é 50-50. O que eu vendo? Eu vendo autoconhecimento. Eu vendo a cura, né? A transformação mental, familiar. E o que eu quero receber em troca? Receber dinheiro, reconhecimento, amor, conexão. Então, nas relações financeiras, eu dou e o outro dá e a gente troca. A gente faz uma troca. Então, dar e receber. Se eu dou demais para Vivi fica muito pequena. E ela tende a ir embora. É igual no relacionamento amoroso. Se eu dou demais pro meu marido fica um menininho perto de mim. Ou então ele fica muito cheio, como se eu pegasse tudo isso aqui, ó, aliás, pro Ricardo, tudo isso aqui pro Ricardo, e ele fica muito carregado perto de mim, ele não consegue ficar comigo. Então, não, eu dou isso aqui para ele e ele me dá isso daqui. E a gente equilibra a relação. Eu sirvo e ele me serve. Quando a gente tem esse olhar para o dar e receber, que é o equilíbrio, a gente não tem problema. Porque ninguém me deve nada, eu não devo nada a ninguém, a gente está equilibrado, somos... Perfeito. Nossa, olha, estamos chegando no final. É muita Chegamos, coisa, né? já passamos Ai, do horário. Passamos, gente, passamos do horário. Mas olha, Lucy, gratidão pela tua vida. Eu que agradeço, estou a serviço. Sentimos-se muito honrada pela tua presença Ai, nesta passou noite. muito rápido. Sim. Muito rápido. Poxa. Mais da metade das perguntas. A gente teve que correr muito aqui. Sim. Mas eu espero que tenha esclarecido para as pessoas. Quem quiser saber mais onde encontrar, Lucy? Sim. Eu me encontro na Rua São Paulino, número 3, Ana Maria Joaquina. Dia 20 de junho vai ter constelação o dia inteiro. Uau. Quem quiser ir lá assistir, compreender, ver como que é uma constelação, é só entrar em contato. É isso. Perfeito, perfeito. Gente, semana que vem tem mais. Vamos falar sobre o que, Viviana? Vamos falar sobre empreendedorismo. Nossa. Traremos uma mulher poderosa que faz conexões entre empreendedores. Sim. Gente, só vou dar um spoilerzinho. Ela faz rodadas de negócio. Meu Deus, é maravilhoso. Não perca. Fica com Deus, gratidão pela vida de vocês. E se fez sentido pra vocês, compartilhem.